Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor, eu estou tocando esse departamento que é o Escritório de Evidências. Muito obrigado pela participação de todos e todas. E eu estou aqui para apresentar o nosso seminário quinzenal do Escritório de Evidências, em que a gente chama professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores, para contar um pouco da pesquisa educacional para vocês. O objetivo, né, central dessa brincadeira toda, né, desse trabalho, desse seminário, é, de alguma maneira, estreitar a relação entre a academia, que produz o conhecimento, muitas vezes, pesquisadoras, pesquisadores produzem um conhecimento, e que muitas vezes esse conhecimento fica fechado num grupo, e estreitar esse meio de campo, trazer esse conhecimento para o servidor público, a gente que implementa, que formula, que efetiva a política pública. Então, de alguma maneira, trazer o conhecimento da fronteira do conhecimento, o mais inovador, o mais novo possível, para nós que somos servidores públicos. E eu estou aqui para agradecer a presença de todos em todos os outros seminários, todas e todos, né, em todos os outros seminários, e agradecê-los a estarem aqui no dia de hoje, 9 de abril, para o nosso seminário, nosso quarto seminário do ano de 2021. Vocês já devem estar carecas de saber, né, mas eu vou contar mesmo assim. O Escritório de Evidências é um departamento relativamente novo aqui na Secretaria da Educação de São Paulo, né, da CITEM, e o objetivo último do Escritório de Evidências é transformar a cultura da política pública para uma cultura que tome suas decisões baseadas em evidências. Então, a gente facilita a geração de estudos, a gente facilita a abertura de dados para outras pessoas da sociedade civil mexerem com os nossos dados e, como sempre, como a gente está apresentando aqui, a gente traz também seminários para, de novo, estreitar a relação, o meio de campo entre o produtor de conhecimento, a academia, o pesquisador, a pesquisadora e nós, servidores públicos, para que a gente, no limite, formule e implemente as políticas públicas utilizando evidências, utilizando dados, utilizando informações, e utilizar mais dados e menos feeling na hora de efetivar a política pública. E o formato de hoje é exatamente o mesmo dos outros seminários. A gente tem um tempinho, uma hora mais ou menos, para o seminarista explicar um pouco sobre a sua pesquisa, para explicar um pouco sobre o seu trabalho, voltado para a área da educação. E depois, uns 30 minutinhos, 20 minutinhos, a gente bate um papo utilizando as perguntas que vocês inscrevem, seja no chat do aplicativo do Centro de Mídias, para você que está assistindo no aplicativo do Centro de Mídias, seja nesse link que está na tela aí de vocês, eu vou deixar uns segundinhos aqui na tela, seja nesse link para você que está assistindo por outros canais, por outros meios, no YouTube, enfim, em qualquer outro meio. Então, vocês ou inscrevem as dúvidas no canal do Centro de Mídias, no chat do Centro de Mídias, né, no aplicativo, ou vocês inscrevem as dúvidas nesse link que está na tela de vocês, aqui, no link, para a gente conseguir bater um papo bacana em que a gente traz as perguntas que é de você, é do colega, é do servidor público do município tal, enfim, para a gente bater um papo bacana, tá bom? Então, inscrevam as dúvidas ou no chat do aplicativo do Centro de Mídia ou no chat, nesse link que está na tela de vocês, tá? E o convidado de hoje é o Ayrton Lopes, né? Ele é Chief Data Officer da Lambda 3, é um nome bem chique, é um convidado chique, um nome bem chique, vocês vão ver aí para vocês. Mas o mais interessante para mim, por exemplo, é que ele é ex-cientista de dados aqui da SEDUC. Então a gente chamou um ex-funcionário, um ex-colaborador aqui da SEDUC que trabalha com dados, que trabalha com informações para melhorar a educação básica, para transformar a educação paulista, a educação pública paulista aqui de São Paulo. Além disso, ele já ganhou um monte de prêmio da Microsoft, de outras instituições,
e ele é doutorando em Engenharia da Computação e Elétrica pela Universidade Mackenzie. Depois você me corrige aí, Ayrton, eu posso ter falado alguma besteira, mas a questão é que o currículo dele é fera. O cara é fera. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela participação, Ayrton. Muito obrigado pelo tempo que você dispõe para a gente. A gente sabe que a sua agenda deve ser super corrida. E dispor um tempinho aqui para conversar com os nossos servidores da rede, comigo, com todas as pessoas que estão assistindo no aplicativo, que estão assistindo no YouTube, é muito bacana. A gente agradece muito o seu tempo. E, bom, é isso, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Ayrton. E é isso, Ayrton, o palco do Zoom é seu. Obrigado. Bem, primeiramente, bem-vindos, pessoal que está conectado conosco aí, via Centro de Mídias. É um prazer estar aqui com vocês, com o Vinícius. Como o Vinícius já me apresentou, meu nome é Ayrton Lopes, fui cientista de dados na Secretaria de Educação durante 2 anos, e lá dentro, então, atuei nas mais diversas frentes, e aqui eu vou mostrar um pouquinho, então, de um dos nossos trabalhos lá, que foi a criação de uma tecnologia voltada, então, para verificação da questão da evasão escolar. Então, mais especificamente, a gente vai estar falando aqui de tecnologias que são utilizadas para que a gente possa antever os fatores que levam à evasão. E isso, claro, nos faz ter um estudo e entender melhor o que são tais fatores, quais são os mais significativos para um processo de evasão, que é um processo que não acontece de uma hora para outra, ele tem de ser entendido, né? Então, termos acesso a esses detalhamentos também foi um subproduto aí desse trabalho que eu também vou estar mostrando para vocês. E além de focarmos em evasão, também vamos falar um pouquinho aí a respeito de outros usos possíveis de inteligência artificial que vêm sendo cotados aí para a área educacional, para que todos os nossos servidores possam ter, então, essa experiência quando esses softwares, né, quando esses programas começarem a surgir por aí, quando esse uso for cada vez mais necessário. Então, a gente vai começar agora com uma apresentação, que vai aparecer aí na tela para vocês. Então, pessoal, terminando aqui de me apresentar, eu sou Chief Data Officer na Lambda 3. A Lambda 3 é uma empresa voltada, então, para consultoria em desenvolvimento de software. Sou professor de MBA na FIAP, é uma das grandes faculdades de tecnologia de São Paulo. Fui agraciado com o prêmio de Microsoft MVP em inteligência artificial, então, um dos profissionais mais valorosos aí nessa área, no ano passado, e também sou coordenador da AI Brasil. A AI Brasil é uma comunidade voltada para os estudos em ciência de dados e inteligência artificial. Ponho aqui o convite para que depois você possa pesquisar um pouco mais, se interessar pelo assunto. É só colocar no YouTube, em outras mídias sociais que nós vamos estar presentes. Pois bem, hoje, então, pessoal, nós vamos falar um pouco, né, a respeito de IA e educação. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é inteligência artificial, depois a gente vai falar um pouco sobre a educação, e para isso eu tenho, então, um roteiro. Pode passar a tela, por favor? Então, a gente vai estar falando basicamente, primeiro, claro, o que é inteligência artificial, qual a motivação por trás do uso de inteligência artificial na educação, quais são os objetivos por trás desse uso, como que nós estamos envolvidos nisso. Vou passar um pouquinho do referencial que levou a esse trabalho. Esse não é um trabalho só meu, tá? Cabe ressaltar que eu recebi muita ajuda do meu professor orientador, professor Ismar Frango, lá da Universidade Mackenzie, e também dos meus colaboradores da Magna, lá nos meus tempos de Secretaria da Educação,
tá? Pessoal que trabalhou tanto na parte de engenharia de dados, quanto demais etapas aí fora o algoritmo, né? Que também são muito importantes. E a gente vai falar um pouquinho, então, de como é que é essa montagem desse sistema, né? Porque virou um sistema de fato, isso está disponível para alguns perfis aí de escolas daqui do nosso sistema educacional, e depois vou mostrar para vocês alguns resultados preliminares, falar um pouquinho sobre alguns projetos interessantes na área e o que vem mais por aí. Então, mais uma vez, muito obrigado para você aí que está nos acompanhando. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a evasão escolar, como que ela tem sido atacada aí a nível de programas, né, a nível de software, e depois vamos falar um pouquinho aí sobre como essa tecnologia está integrada, então, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pode passar o slide, por favor. Então, pessoal, primeira coisa é que quando a gente fala de inteligência artificial, é um termo muito grande, tá? Um termo guarda-chuva, utilizado normalmente para denotar qualquer tecnologia que tenha a ver com reconhecimento de padrões, tá? Então, basicamente, é uma tentativa nossa, dos cientistas e desenvolvedores, de fazer uma abstração do pensamento humano. Então, aquilo que já acontece naturalmente numa escola, seja por meio do servidor professor, seja por meio de outros, de identificar um aluno que está em processo de evasão, é a nossa tentativa, então, de trazer esse conhecimento para o software, para o programa, para que isso possa ser implementado de maneira automatizada. Tá? Então, quer dizer, a gente não está falando de algo que vai substituir o ser humano, vai substituir o servidor. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma ferramenta que é um complemento ao que já é feito há bastante tempo por aquele que está em sala de aula. Então, basicamente, quando eu vou falar aqui desse potencial, dessas tecnologias, a gente está falando, então, de tecnologias de alto impacto. Tá? Basicamente, é algo que eu posso fazer, por exemplo, e sim, de fato fizemos isso, testamos em algumas escolas, com algumas diretorias, e depois isso é aberto, então, para outras escolas, isso pode ser aberto também para outros sistemas educacionais, sem grandes modificações. Tá? Então, hoje em dia se fala muito disso, né? Das tais tecnologias exponenciais, ou seja, você fazer um desenvolvimento pensando localmente, é algo que depois pode ser utilizado em escala global. Então, aqui a gente está falando de um programa que ele necessitou não só, claro, da minha equipe lá na Secretaria de Educação e de outros perfis, mas também que acaba tendo impacto tanto na instituição educacional, nos alunos, nos gestores, profissionais e na sociedade civil como um todo. Isso, pessoal, porque invariavelmente a evasão escolar tem sido um dos problemas mais abordados e tido como crucial quando a gente fala no âmbito educacional, tá? Essas altas taxas de evasão, ela tem um impacto bastante negativo, ou seja, gera prejuízos, tá? Prejuízos sociais, políticos, acadêmicos, financeiros, a todos esses perfis aqui, tá? Então, é interessante, né, que a gente tenha mecanismos para que a gente possa acompanhar a tal da evasão escolar. Pode passar o slide, por favor? Então, pessoal, aqui, né, quando a gente fala dessas tecnologias de inteligência artificial, a gente tem, então, um ramo que tem tido um interesse cada vez crescente, tá? Eu fui um dos primeiros cientistas de dados lá na Secretaria de Educação, mas essa atuação de dados, como já foi falado aqui pelo Vinícius, ela tem crescido bastante, e então, basicamente, a gente tem trabalhado muito com essa questão dessas descobertas de características, né, que possam fomentar novos produtos de dados, tá? Então, isso aqui é uma pequena fagulha ali em algo muito maior, né? A gente está falando aqui, na verdade, de uma dessas tecnologias que depois eu vou estar aqui dando outros exemplos também. Mas, basicamente, quando falamos, então, dessas ferramentas voltadas para a educação, elas têm uma tendência de crescimento muito grande, tá? A nível de Estados Unidos, tem uma tendência aí de que cresça de 47,5%, tá? De 2017 a 2021. Então, com certeza, tu vai ter aí esse crescimento
para os próximos anos também. E, claro, aqui a gente está falando de algo que vai estar integrado nas suas práticas educacionais, ou seja, no seu dia a dia. Então, quando nós falamos aqui de melhoria de práticas educacionais, nós estamos falando dos professores, administradores e desse programa, desse algoritmo utilizado, então, como algo a supervisionar as ações desses outros perfis. Então, aqui a gente também pode estar falando, por exemplo, disso sendo aplicado para conteúdo, seja para que nós tenhamos a aprendizagem diferenciada, seja para quando você quer, por exemplo, individualizar conteúdo para um determinado aluno, isso também é possível. E, claro, falamos bastante das questões de acessibilidade. Vocês sabem que aqui no Centro de Mídias o pessoal tem todo esse cuidado, né? Então, também tem uma parte muito interessante, que é o uso de dados para que nós tenhamos materiais mais acessíveis, que nós possamos, de fato, ter mais acessibilidade nos conteúdos. Pode passar o slide, por favor? E bem, pessoal, por que nós atacamos, então, evasão escolar em primeiro lugar? É uma coisa que eu ouvi muito durante o desenvolvimento desse trabalho. Evasão é importante? Bem, por que muitos dos servidores indagavam isso, tá? Porque aqui em São Paulo, a gente tem um quadro muito interessante, que é a nossa evasão mensurada, tá? Ou seja, que a gente tem hard data, que a gente tem dados concretos para ser trabalhados, ela é de apenas 2% de todos os nossos alunos, tá? Então, isso, a nível de Brasil, é muito baixo, tá bom? Então, muitos vinham perguntar, mas por que isso, né? Porque, bem, pessoal, primeiro, a gente tem um dos maiores sistemas educacionais do mundo e o maior da América Latina, né? Então, só de estudantes, nós temos mais de 3 milhões de estudantes aí na nossa rede pública estadual, nós temos mais de 5 mil escolas na rede pública com rede de transporte e alimentação. Também vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Temos mais de 480 mil docentes registrados, tá? Então, pessoal, tem havido um interesse bastante crescente na descoberta das características mais significativas e potenciais que possam levar a essa evasão, tá? Porque imagina que esse 2% aqui ele pode ser diminuído. E se você pega outros dados de outras redes educacionais, você vê ali quadros muito diferentes desse aqui, tá? Inclusive, vou estar mostrando alguns dados aqui para vocês. Mas, basicamente, vocês vão ver que os fatores que eu vou estar estudando aqui são principalmente referentes aos estudantes, às famílias. Sim, a questão de frequência em aula e notas ainda é muito importante, tá? Mas, basicamente, a gente vai estar falando, então, de identificação de riscos, tá? Claro, aqui nós utilizamos as informações que eram disponíveis para nós, tá? E nós temos muita informação, isso dito como sistema escolar, tá? Então, nós utilizamos os dados administrativos que são aferidos por vocês no dia a dia das escolas. E, claro, em segundo lugar, né, o ideal é que essas ferramentas elas sejam utilizadas para que você possa, então, ter um apoio a esse aluno que se encontra próximo de um processo de evasão ou, de fato, já se encontra num processo de evasão. Então, outra coisa interessante é que depois essas características, elas ficam mais mensuráveis, tá? Então, a gente pode avaliar isso e pode estar também elaborando intervenções de acordo com essas características. Porque, lembrem-se, mesmo que a gente, como indivíduo, como servidor que está lá no dia a dia, entenda de fato o que é evasão, muitas das vezes você não tem o ferramental necessário para que você possa ir lá e fazer um acompanhamento mais individualizado daquele aluno. Se a gente consegue, então, ter isso centralizado a nível de dado, a gente também pode atuar como rede nesse dado. Pode passar o slide, por favor. Estúdio? Pode passar o slide, por favor. Boa, obrigado. Então, pessoal, quando a gente começa a falar de IA na educação, é interessante salientar que nós temos, então, outros usos além desses que vão ser mais falados aqui, porque, obviamente, eram lá os nossos estudos de caso durante a minha atuação na Secretaria de Educação.
Mas, principalmente, nós atuamos, então, na questão de painéis gerenciáveis, então, fazer painéis inteligentes para melhor gestão das escolas. Alguns de vocês já devem ter visto isso por aí, então, visualização lá em dashboards, em relatórios do Power BI, em outras visualizações, né? Trabalhamos bastante nesse sistema de detecção precoce de risco de evasão, que acabou se tornando um case muito interessante, por isso eu vou estar apresentando ele aqui para vocês, mas também vale ressaltar que ele ainda vem sendo desenvolvido como parte do meu trabalho de doutorado, então tem algumas publicações e usos com mais dados, né? Então vale a pena darem uma olhada depois. A gente pode falar também das questões de recomendação de conteúdos e até mesmo de grade horária, que também é um negócio que já foi abordado anteriormente na secretaria. E também outras cases aqui que eu julguei interessantes que não necessariamente já foram abordados, que é a questão, por exemplo, de construção automatizada de conteúdos educacionais, a construção de novas ferramentas, como, por exemplo, legendas automatizadas para conteúdo, que a gente já vê aí em grandes portais de streaming, como aqui mesmo no YouTube, onde alguns de vocês devem estar acompanhando, né? As questões também de novas metodologias para a educação, então como que a gente pode fazer conteúdo, ainda mais nessa época de pandemia, né? Um conteúdo online mais interessante, um conteúdo dinâmico e que seja passível de interação, né? Então, eu também vou estar falando um pouco sobre isso. E, claro, né, eu vou estar apresentando, então, esse nosso sistema de detecção precoce, né, um EDS, que ele tem como objetivo, então, estar identificando de maneira precoce os possíveis estudantes em situação de risco de evasão. Tá? Então, a gente pegou lá os dados administrativos, as notas dos alunos, as frequências, dados com relação à região de moradia daquele aluno, região da escola, e, claro, depois de um trabalho de reconhecimento de padrões, como falado anteriormente, a gente consegue, então, fazer uma referência desses alunos em situação de evasão ou próximos de evasão e conseguimos, então, sinalizar isso para as escolas. Pode passar o slide, por favor. Bem, pessoal, falei para vocês, então, da evasão no estado de São Paulo, mas quando nós vemos em outros estados, o problema de evasão, ele é um problema bem grande, tá? E é um problema de nível mundial, tá? Comparado com outros países, o Brasil ele está ali muito próximo, por exemplo, de Portugal, tá? Tá próximo da Argentina, mas a gente já está bem distante de países como, por exemplo, o Chile, a Itália, o Japão, que tem ali um percentual bastante baixo de evasão, ali entre 8% total, 9% total. Aqui, como sistema educacional, nós estamos bem, mas como país, de maneira geral, a evasão ainda é um problema bastante grave, tá? Então, aqui a gente também vai estar falando, claro, do conceito de evasão, então seria aquele aluno que ele se matricula, mas depois ele deixa de frequentar a aula e ele passa a não se matricular mais no próximo ano. Tá? Então, aqui nós não estamos falando do aluno repetente, aquele aluno que, porventura, tem que repetir a grade escolar durante mais um ano. Tá? Mas é interessante, então, notar que, a nível de sistema educacional, como o Estado de São Paulo, nós já evoluímos bastante nesse quesito, e vamos evoluir ainda mais. Pode passar o slide, por favor. Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês de alguns dos atributos, né, de alguns dos dados que nós acabamos utilizando para essa pesquisa. Tá? Nós utilizamos, por exemplo, a taxa de evasão da escola, o valor de idade do aluno, a nota dele em geografia, matemática, história, português, o valor de extorsão idade, né? Ou seja, a idade preferível que ele estivesse naquele determinado ano, né? naquela determinada ano classe, né? Temos também a série, o grupo do IPVS desse aluno, a quantidade de alunos evadidos na escola, a taxa de frequência,
utilizamos também algumas características censitárias, então também situação do setor censitário, a idade média de mulheres responsáveis por domicílio naquela determinada região, dentre outros dados aí, muitos ligados, então, também à situação social do alunado. Isso, claro, feito de maneira anonimizada, tá? Então, basicamente, pela localização do dado que era depois anonimizado. Então, a nossa plataforma, ela só está se importando, né, realmente, com o dado mais significativo. E a gente vê, então, que alguns desses dados, depois posso até fornecer um link para vocês onde eu tenho uma tabela com todo esse dado, mas alguns deles ficaram bastante claros como bons medidores, então, desse processo de evasão, tá? Aqui a gente costuma citar, então, por exemplo, a questão da idade, né? Então, se aquele aluno ele está na idade que seria a adequada para aquela turma ou não. A questão também das notas, tá? E por que pareça, uma das notas que foi mais significativa foi a nota de geografia, a nota de matemática, e aí depois nota de história, português. A questão da distorção, então, né, por conta do valor idade, também vemos que normalmente quando a escola ela tem mais alunos evadidos, isso leva a ter um percentual, a ter um acréscimo nesse percentual de evasão um pouco mais acelerado. Normalmente são escolas maiores, onde é mais difícil você ter esse acompanhamento individualizado ou sequer fazer essa tratativa quanto à evasão. Então, esse software vem auxiliar nesses casos também. Fala-se muito claro a respeito da frequência. Obviamente, a questão da frequência, ela depende muito da qualidade desse dado, né? O quão bem isso está sendo preenchido também. Nós sabemos que a situação de frequência é diferente de escola para escola, né? Mas assim, pessoal, é muito legal também falar que o dado que nos foi fornecido, né, o dado bruto, ele era um dado bem conciso, então deu para nós fazermos várias análises, como as que estão elencadas aqui. Então, nesse primeiro slide, nós temos, por exemplo, um exemplo onde a gente tem aqui o que seriam as representações de alguns dos nossos alunos, tá? Obviamente, é uma representação aqui que não significa nada, não são dados reais. Mas eu tenho aqui, por exemplo, então, um aluno do sexo feminino, com as suas informações declaradas, tá? E aí depois, então, esse nosso valor numérico aqui, ele era utilizado pelos nossos algoritmos para que nós possamos, então, fazer essa tratativa com relação ao reconhecimento do padrão daquele aluno que está em processo de evasão ou não. Então, basicamente, o que nós tínhamos, né? Nós sempre estamos trabalhando com o conhecimento de alguns anos anteriores para que nós possamos, então, fazer a predição em um ano posterior. Então, exemplo, no trabalho que vai estar sendo publicado esse ano, nós fizemos um estudo, então, dos anos 2016, 2018, 2019, onde nós tínhamos, então, a sinalização daquele aluno que, de fato, se evadiu. Isso é embutido como inteligência para o nosso algoritmo faz, então, o entendimento quanto a esses dados que eu falei anteriormente para vocês, essas várias características, elas todas representadas, então, de maneira numérica, e a partir disso, a gente consegue, então, ter uma avaliação do quão bem esse algoritmo se saiu, ele de fato performou. E como que isso é feito? Basicamente, pessoal, se eu tenho o conhecimento da evasão nos anos anteriores, né, eu consigo, então, testar em dados desse determinado ano. Então, por exemplo, eu pego lá os dados do ano 2019. Então, eu tenho lá os meus alunos que se evadiram de fato em 2019. Eu posso gerar uma predição, e essa predição ela pode ser comparada, então, com os dados ali que eu já tenho auxílio a essa saída, esse rótulo, se evadiu ou não evadiu. Então, a partir disso, a gente, claro, fizemos vários testes, né? E o nosso algoritmo ele tem se saído muito bem em detectar alunos ali que estão em processo de evasão.
principalmente quando nós já temos acesso a informações do bimestre corrente, né? Então, se você já tem alguma informação, se essa informação ela já é conseguida de maneira mais rápida, a gente já consegue identificar e atuar nesse processo de evasão de maneira mais pontual, o que acaba sendo de muito interesse. Então, pessoal, outra coisa também, pode passar o slide, por favor? Então, outra coisa que cabe ressaltar aqui é que nós utilizamos, então, várias características diferentes, tá? Então, nós utilizamos tanto características do aluno, quanto, por exemplo, a nota, a frequência, né, como eu falei anteriormente, mas também da sua região, né? Então, renda média, população, alfabetização, saneamento e a escola, tá? Então, IPVS, NSE, o IDESP, a quantidade de alunos na escola, a evasão prévia. E, inclusive, testamos várias outras características que, por questão mesmo de resultados, acabaram não entrando aí nessa versão final desse sistema, tá? Aqui vocês podem ver um teste realizado, então, com 67 características, onde nós podemos ver, por exemplo, que o número de evadidos numa determinada escola acabava sendo bastante significativo, por aquilo que eu comentei anteriormente, né? Se você tem sistemas educacionais maiores, né? Normalmente você não tem como ter um acompanhamento mais individualizado daquele aluno. Outros casos que nós notamos também são que, por exemplo, alunos que estão em período de ressocialização, por acaso tiveram algum problema na família, etc., eles também acabam sendo mais facilmente identificáveis por meio desse sistema de detecção de evasão escolar. Então, pessoal, falando um pouquinho mais então sobre essa pesquisa, né? Quem quiser ter acesso a mais esses dados também, quiser também fazer algo com relação a isso, né? Lembrar que nós trabalhamos numa plataforma de dados abertos, o dados.educação.sp.gov.br. Então, a grande maioria desses dados está disponível lá, tá bom? Para um pesquisador, para alguém que queira conhecer melhor a metodologia adotada. Então, esse sistema aqui, ele foi implementado como um Early Detection System, né? Um sistema de detecção precoce, e basicamente nós modelamos, então, um problema de classificação, né? Então, esses atributos aqui, eles foram utilizados para classificar se o aluno ele estava, então, em processo de evasão ou não. Tá? Então, falando um pouquinho desse dado em específico, tá, pessoal? Esse dado aqui, ele foi aferido, então, de diversas fontes, tá? A gente tem desde fontes nacionais, como, por exemplo, fontes lá do INEP, a gente tem dados... claro, da Secretaria Estadual, mas também nós temos dados de outras fontes, tá? Então, quanto mais fontes forem aparecendo, esse sistema ele também pode ser atualizado com essas novas fontes. Isso aqui fica localizado, então, num banco de dados, isso está, então, com o nosso algoritmo lá, e a gente consegue, então, ter acesso aos dados de aluno para treinamento. Isso pode ser um treinamento, como eu citei, né, de diversos anos anteriores. Então, eu posso pegar, por exemplo, os dados de 2017, 2018, 2019 e tentar predizer a evasão para os alunos 2020, né? Como eu também posso fazer aquilo dentro do próprio ano, tá? Se eu tenho a informação, por exemplo, de um bimestre, eu posso tentar fazer a predição para um próximo bimestre, tá? Isso, de fato, alguns dos perfis de vocês já devem ter visto que a gente tem um relatório de evasão escolar no sistema, onde vocês podem ir lá e baixar uma listagem, onde tem lá uma lista de alguns alunos com possível situação de evasão, tá? Outra coisa interessante também de assinalar é que se a gente notar o slide anterior, pode botar no slide anterior, por favor, produção? Slide anterior. Isso, obrigado.
Se a gente notar esse resultado aqui, outra coisa bem interessante dessa pesquisa é que a gente teve um baixíssimo número de falsos negativos, tá? Ou seja, alunos que de fato se evadiram, que estavam em processo de evasão, mas que porventura não foram capturados pelo nosso sistema, tá? E por que que isso é importante, tá? Porque, pessoal, é muito mais interessante que a gente erre acompanhando o aluno que de fato não se evade, do que, porventura, a gente errar e não acompanhar um aluno que necessita de acompanhamento, né? Então, quando vocês forem ver melhor esses resultados, nós já estamos chegando ali de 85% até 90% de acerto com relação à evasão, tá? Isso é muito interessante. E quando a gente vê, então, esses dados com relação à idade, com relação à distorção, também com relação à nota, nós conseguimos, inclusive, agrupar de maneira bem característica quais são os alunos que de fato estão se evadindo e quais são aqueles que permanecem, então, no nosso sistema educacional, tá? Quando a gente vê, por exemplo, um grupo de maior risco, a gente vê ali normalmente alunos que eles já têm uma distorção de mais de 2 anos, por exemplo, com relação à série em que deveriam estar, ou seja, normalmente são alunos repetentes. Quando a gente fala também de nota, normalmente são alunos que eles têm notas muito baixas ou sequer não têm notas lançadas, ou seja, até vão em uma aula ou outra, mas porventura não comparecem em dia de prova, né? Então, são dados também que a gente fez vários relatórios e que foram utilizados também por outros mecanismos da Secretaria de Educação. A gente tem, por exemplo, aqui o mecanismo de busca ativa de alunos em segmento de evasão, né? Então, imagina que um resultado desse aqui pode ser utilizado por uma equipe que depois entra em contato, verifica a situação familiar e consegue, então, estar resgatando, de fato, esse aluno de volta para o nosso sistema educacional. Outra coisa interessante é que nós também fizemos, então, vários estudos com relação a resultados parciais. Então, nós também adequamos a questão da nossa faixa de evasão. Nós vimos ali que uma boa faixa de evasão seria, por exemplo, detectar alunos que têm 90% a 85% de chance de evasão, tá? Essa evasão ela fica mais nítida a partir do momento que você tem um estudo dos dados do segundo bimestre, principalmente. Normalmente o aluno, quando ele se evade, já é ali naquela situação do começo do ano. Então é uma coisa que a gente ouvia muito dos alunos, dos servidores, dos servidores, dos professores, e acabou se confirmando, tá? O início, aqueles primeiros meses ali do ano são cruciais para que a gente possa, então, identificar esses alunos e para que a gente possa reter esses alunos em sala de aula. E aí, pessoal, além de falar de evasão, eu julguei que seria interessante também trazer alguns outros casos aqui para que fossem discutidos. Então, pode passar o slide, por favor? Mais um, pode passar. Então, pessoal, outra coisa interessante que tem acontecido também é a criação, por exemplo, aí de sistemas de recomendação, tá? Se você já utilizou aí uma plataforma como Netflix, se você já fez algum curso online numa plataforma maior, como Coursera, Udemy, etc., você já viu que você tem ali como fazer, né, a recomendação de conteúdos similares àquele que você está ali verificando, que você está acompanhando, né? Por meio desses algoritmos de inteligência artificial, então semelhantes a esses que a gente utilizou aqui para a classificação de educação, de evasão escolar, perdão, a gente consegue, por exemplo, estar se utilizando desses algoritmos para poder fazer um sistema
que possa, por exemplo, estimar a similaridade entre conteúdos, tá? Entre materiais diversos. A gente pode também estar elencando as dúvidas do alunado de maneira geral com conteúdos, né? Então, fazer recomendação de conteúdo de acordo com aquilo que está sendo exposto para o aluno, tá? Isso é um uso bastante interessante de inteligência artificial. Pode passar o slide também, por favor. Outro uso que tem sido bastante falado também é a questão da sumarização de textos e construção de novos conteúdos. Quem tiver interesse também tem alguns materiais a respeito. É um dos grandes desafios na área, basicamente é tornar o conteúdo cada vez mais acessível. A gente sabe, por exemplo, que nós temos vários alunos na nossa rede que têm algum problema com relação à acessibilidade de conteúdo, ou são pessoas neurodiversas, né? Então é interessante também que o nosso conteúdo ele possa ser cada vez mais abrangente, tá? E também inteligência artificial se encaixa como um dos usos possíveis aí para a construção, então, desse tipo de conteúdo, tá? Nós temos, por exemplo, como fazer a tradução automatizada de conteúdos. Se você já se utilizou, por exemplo, de um mecanismo como o Google Tradutor, você tem lá um mecanismo de text-to-speech ou speech-to-text, né? Então, você pegar a fala e traduzi-la para texto e pegar um texto e traduzir para voz, né? Então, quando falamos dessas tecnologias, como, por exemplo, as tecnologias que estão ali nas assistentes virtuais, isso também vai ficar cada vez mais em voga aí na nossa área educacional, tá? Não só isso, tá, pessoal? Mas também a utilização de sensores, utilização de visão computacional, reconhecimento de imagens, isso também tem crescido bastante e cabe aqui, então, esse parêntese de falar um pouco sobre essas tecnologias. Pode passar para o próximo slide. Outra coisa interessante também que tem acontecido, vocês devem ter notado, se acompanham aí alguma plataforma de vídeo, como por exemplo o YouTube, onde alguns de vocês estão nos assistindo, vocês devem ter notado que o YouTube ele gera algumas legendas automatizadas aqui embaixo, se você for lá e clicar no caption, né? Se você for lá e clicar, e algumas são legendas automatizadas, né? Então essas legendas elas são feitas com base no metadado do vídeo, com base no conteúdo. Então imagina que, por exemplo, você pode ter um mecanismo de visão computacional que faz o reconhecimento de uma determinada imagem e você consegue fazer uma tradução no que está acontecendo naquela imagem em tempo real. Isso pode também nos ajudar a fazer conteúdos mais acessíveis. Algumas dessas tecnologias já estão sendo utilizadas em âmbito de sala de aula, né, desse âmbito virtual, para melhor entendimento com relação à percepção do alunado do conteúdo, né, se eles estão se satisfazendo com o conteúdo, se o conteúdo é entendível ou não. Tem muita gente utilizando isso aqui também para a questão de atenção, né, então verificar para onde o aluno ele está olhando na tela, né, e isso também é uma tecnologia bastante interessante, coisas aí que cabe também dar uma pesquisada, que tem sido muito publicadas na literatura atual em se tratando de inteligência artificial e educação. E por último, pessoal, eu tenho um último slide, então, por favor, passar o slide. Eu tenho um último slide, então, que é apresentando um pouquinho dessas tecnologias com relação à acessibilidade. A verdade, pessoal, é que cada vez mais as tecnologias estão indo para esse lado mais acessível, né? E, claro, se a gente fala, então, de pessoas... se a gente fala de interface, né? Tem tido aí uma pesquisa bastante grande com relação às interfaces conversacionais, né? Então, é interessante também a gente ver que tem uma demanda para essas interfaces, a gente já teve demandas aqui na própria Secretaria de Educação também,
e acredito que isso também possa integrar, então, o futuro dessas aplicações de inteligência artificial para a educação. Então, a gente fala aqui de tecnologias que estão sendo utilizadas para acessibilidade, que tem um foco na qualidade do conteúdo, que elas são utilizadas para atração e retenção dos alunos em sala de aula, para que a gente possa, de fato, ter compartilhamento de conteúdo, né, de conhecimento, de maneira mais inovadora e mais acessível. E bem, pessoal, agora eu vou fazer, então, as minhas conclusões. Primeira coisa que a gente tem bastante documentação, então, desse trabalho. Quem, porventura, tiver mais dúvidas, pode me acessar numa mídia social, como, por exemplo, o LinkedIn, só pesquisar lá pelo meu nome, pode me adicionar que eu posso entrar em contato, a gente pode conversar um pouco mais a respeito. Nós já temos bastante documentação com relação a esse trabalho. Ele já foi publicado numa revista no começo desse ano, uma das maiores revistas aí com relação a essas tecnologias inovadoras de software, a RIST, né, a Revista Ibero-Americana de Sistemas. Estamos preparando mais algumas publicações em língua inglesa, mas também vamos começar a gerar alguns conteúdos aí de maneira gratuita para que os servidores possam entender melhor também como que foi feita essa ferramenta. Lembrando, essa ferramenta está disponível no próprio sistema da Secretaria de Educação para alguns perfis. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade ao pessoal do Centro de Mídias, ao pessoal do Escritório de Evidências, também ao pessoal que me auxiliou no desenvolvimento desse trabalho, ao pessoal da minha equipe também, que trabalha comigo lá na Lambda 3. Dizer que isso aqui foi o fruto de muitas mentes, de muita gente que tentou anteriormente e acabou não conseguindo, e fomos fortuitos de ir lá e ter o dado e conseguir trabalhar o dado. Isso acaba sendo muito importante quando a gente fala de inteligência artificial. Então, quem está lá na ponta, quem está aferindo o dado, quem está tratando o dado, quem está entendendo o nosso aluno, atendendo a necessidade do alunado, vocês são fera, vocês sim que são muito importantes também para esse trabalho que a gente vem fazendo e vem contribuindo aí com a sociedade como um todo. Então, pessoal, como conclusão, a gente ainda tem algumas publicações desse trabalho aqui a serem feitas. Como falei, ele já está em uso na Secretaria de Educação, ele tem uma equipe lá que está cuidando desse trabalho. Aqui eu não mostrei telas porque eu entendo que tem um público externo, né? Então não seria interessante mostrar nesse momento. E, bem, gostaria de dizer muito obrigado, né? E eu costumo fechar as minhas apresentações com a frase do Salvador Dalí: é preciso provocar sistematicamente confusão, isso promove a criatividade, tudo aquilo que é contraditório gera vida. E com isso, eu vou passando então a palavra para o nosso amigo Vinícius, que ele vai então fazer aí o fechamento dessa palestra, né? E vai ver então as dúvidas aí que foram aferidas durante a apresentação, e a gente vai poder, então, estar falando e estar discutindo um pouco mais a respeito do tema inteligência artificial, educação e evasão escolar. Muito obrigado. Muito obrigado pela palestra, pelo seminário, Ayrton. Foi uma aula, foi muito interessante. Acho que conversar, trazer o que há de mais novo na tecnologia, nos métodos quantitativos, né? Aprendizagem de máquina, inteligência artificial, deep learning, enfim, todo esse nome, um monte de nome chique, estatística, econometria, utilizar no nosso contexto de educação é muito bom. Acho que traz um ganho, traz um valor muito grande para o nosso trabalho aqui como servidor público que trabalha com educação, que trabalha com o aluno, que trabalha com o professor, que busca reduzir a evasão escolar. Muito do chat, gente falando assim, nossa, que trabalho incrível, evasão escolar é um problema social, um problema educacional, usar as tecnologias, usar os dados para trabalhar com isso, para minar esse problema, é simplesmente fenomenal. Então, fica o meu agradecimento e tenho certeza o agradecimento das quase 3 mil pessoas que nos assistiram pelo aplicativo, sem falar no YouTube, que eu não consegui ver quantas pessoas assistiram. Enfim,
Muito obrigado, Ayrton. A gente conseguiu pescar algumas perguntas do chat e outras perguntas do próprio link. Eu vou pedir até para colocar o link aqui na tela, para quem está assistindo no YouTube também colocar as dúvidas, ou colocar as dúvidas no próprio chat, que vai ter alguém moderando e pescando essas perguntas para cá. Então, Ayrton, acho que a pergunta que mais apareceu aqui foi... agradeceram claramente a sua pergunta, a sua apresentação, mas se a gente consegue prever, utilizando esse algoritmo, a evasão escolar em um contexto tão diferente, um contexto pandêmico, que foi em 2020, em que todas as aulas são no ambiente online. Como é que a gente altera esse algoritmo? A gente consegue utilizar o mesmo algoritmo? Enfim, como é que a gente consegue traçar soluções ou análises da evasão escolar nesse contexto difícil, nesse ambiente online, enfim? Só para situar, então, o nosso público, né? Eu trabalhei, então, até novembro do ano passado na equipe de dados da Secretaria de Educação. Então, assim, para nós, esse trabalho com relação à evasão, ele foi muito comprometido por conta da situação que nos acometeu ali em março do ano passado, né? Quando nós fizemos essa transição muito rapidamente, né, para as aulas online, mas nós perdemos muito com relação a essa questão do acompanhamento do aluno por parte do professor, por parte do coordenador, por parte do diretor de escola, tá? Que era onde esse dado, né, onde o bruto do dado era aferido de fato para nós. Então, boa parte desse dado, infelizmente, ele não foi captado durante 2020 e muito provavelmente também durante o começo de 2021. Claro que, dada a questão de nota e, por exemplo, de entrega de trabalho, nós conseguimos fazer, então, a modificação desse algoritmo para que ele surta efeito mesmo na época de pandemia. Mas, obviamente, esse resultado que eu mostrei para vocês, que é o resultado do estado da arte, que bate de frente com o que há de melhor na área, com certeza fica bem mais difícil de ser alcançado, infelizmente. Com certeza, acho que é um desafio para todos, para o professor, para o analista, para o cientista de dados que estão trabalhando com esses dados, todo algoritmo, toda a máquina que aprendeu utilizando um contexto para esse contexto acaba ficando mais difícil. Acho que muitas perguntas apareceram com relação às próprias variáveis, né? Com relação à falta delas, falta de uma, por que não colocou isso, por que não colocou a outra. Eu acho que isso é meio normal na hora de explicar o algoritmo. Enfim, mas colocando aqui, tem duas pessoas que colocaram, eu não consegui pescar o nome delas, das perguntas no chat, e eu anotei aqui, então eu peço desculpas pela ausência do nome da pessoa, mas tem uma pessoa aqui que perguntou por que não atrelar também o algoritmo ao nível de proficiência desses alunos evadidos. E também, outra pessoa, aí eu vou linkar, que tem a ver também com variáveis, não estaria a evasão também associada ao nível de pobreza? Você verificou essa variável? Então, pessoal, primeiro que quando a gente vai falar desses atributos, né? Então a gente não tem só um atributo que signifique, por exemplo, pobreza, tá? E a gente nem gosta muito desse termo, né? Porque você fala de diversas situações, não só pobreza em si, que podem levar à questão da evasão escolar. Então, aqui, por exemplo, a gente utilizou praticamente tudo que tinha com relação a lugar onde aquele indivíduo, aquele aluno, ele está inserido, tá? Então, por exemplo, proporção de banheiros naquele bairro, na verdade, é muito mais específico que o bairro, tá bom? O pessoal que não conhece os nossos sistemas, aqui a gente trabalha com algumas zonas, tá? Então, a gente consegue fazer a triangularização por conta dos dados que foram preenchidos por aluno e mesmo de maneira anonimizada, a gente consegue obter alguns dados. Então, a gente consegue ter a proporção, por exemplo, de pessoas que vivem naquela zona, naquele distrito,
proporção de banheiros, isso nos dá uma ideia do saneamento básico, tá bom? E a gente sabe que saneamento básico, quando as pessoas falam de pobreza, né, é algo que está ali embutido, né, a falta de saneamento básico, né? A gente fala também, então, de acesso à energia elétrica, acesso à internet, diversos outros dados que, se você pesquisar bem aí em fontes como, por exemplo, IBGE, você consegue ter acesso, tá? A maioria desses dados que estão públicos aí, sim, eles foram utilizados. Pessoal que perguntou sobre proficiência, a minha equipe é que calcula, né, as proficiências, né? Era que calculava. Então, não, as proficiências elas não foram calculadas. Quer dizer, a gente não fez a proficiência como se fosse, por exemplo, um delimitante com relação aos alunos, tá? Mas isso poderia ser feito. É mais por questão de método, tá bom? Porque quando a gente faz ciência, um trabalho desse aqui, que é um trabalho de vários anos, esse trabalho ele tem que ser passível de comparação com outros trabalhos, tá bom? E a maioria dos trabalhos, eles utilizam uma metodologia onde eles fazem a intersecção dos alunos somente pela idade ou pelo número classe, digamos assim, né? Então, tu tem normalmente essa divisão em faixa etária e número classe. A gente poderia fazer, por exemplo, grupos de alunos e fazer a classificação da evasão dentro desses grupos de alunos. E a tendência é que o resultado ficasse ainda melhor, tá bom? Porque você está pulverizando, então, aquela amostragem, né, e o que vai ser passível ali do processamento do nosso algoritmo. Excelentes perguntas, viu? Muito boas mesmo. Nossa rede é fera, fazem as melhores perguntas, então eu agradeço muito ao Ayrton, claro, pelas respostas, e a rede que está engajando, que está se interessada num tema, um tema complexo, um tema difícil, mas um tema muito importante para a nossa educação. Eu vou buscar aqui outras perguntas. Por favor. Também relacionada à variável. Perguntou como é que essas variáveis / características foram escolhidas. E aqui tem outra pergunta da Maria Luísa. Essa primeira pergunta é da Rosângela. E a segunda pergunta é da Maria Luísa, que ela pergunta: dos elementos que você mencionou como fortemente preditivos da evasão, quais você colocaria entre os 3 primeiros? E uma subpergunta: entre as escolas que se observou uma taxa alta de evasão, quais as características comuns entre elas? Chegou a analisar isso? Tá no mudo. Perdão, olha, chegamos a analisar sim, tá bom? Inclusive alguns casos individuais mesmo, tá? Por exemplo, alunos que estavam retornando do sistema prisional, porque eram curiosidades nossas mesmo, e acredito que curiosidades do sistema, né? Saber, por exemplo, se a gente realmente ressocializa alunos, né? E, de fato, a gente teve algumas gratas surpresas, mas, infelizmente, eu não posso estar divulgando esse tipo de informação, e isso não é passível nem de trabalho nosso, né? A gente pode verificar como estudo, né? Mas acho difícil isso estar sendo publicado de alguma maneira, né? Você ter um consentimento individualizado para uma publicação desse tipo é mais difícil. Então, por isso que vocês vão ver que a maioria dos resultados aqui são mais com relação a nós como sistema educacional mesmo e com relação à fidelidade dos nossos dados quando nós pegamos, então, o perfil que está lá na sala de aula de fato, né? E isso a gente conseguiu alcançar. Mas sim, claro, dá para se ter algumas características, as escolas elas estão cientes disso, e algumas, inclusive, estão atuando bastante nisso, né? Mas aí isso vai mais de política de cada escola mesmo e das pessoas que estão gerenciando ali. A nível de sistema não tem muito que a gente possa fazer além disso, além de descrever esses casos para as pessoas competentes, né? E isso tem sido feito. Sobre as características, né? Obviamente que a frequência e a nota, elas iam sim ser bastante significativas, a gente já sabe disso de outros trabalhos da área, né? A gente tem vários trabalhos aí desde a década de 60, tá? Mas com inteligência artificial mais especificamente, principalmente da década de 90 para cá. No Brasil, ainda não se tinha tentado fazer um EDS tão grande quanto esse, porque simplesmente não tinha dado, né? Acho que
quando teve, então, essa transformação digital na educação, ali de 2015 para cá, principalmente, a gente passou a ter um dado mais fidedigno, muito por conta de vocês, servidores, pessoal que está aí na linha de frente da educação, né? E que acabou nos ajudando bastante a ter, então, finalmente, a possibilidade de ter um trabalho como esse, tá? Então, só complementando, né? Se a gente não fala só de frequência e de taxa, né? Eu diria que foi uma surpresa, primeiro, a nota de geografia ter sido tão importante, tá? Isso foi bem interessante, a nota de história e geografia, tá? A gente começou a confabular algumas coisas, mas não tem como ter uma ciência exata do porquê disso, tá bom? E também, claro, era uma coisa que alguns professores já tinham falado para a gente, alguns gestores, que era a questão de se tu tem uma escola que já tem um histórico de evasão, esse histórico ele costuma permear a escola ali, tá sempre assombrando eles, tá? E isso também foi aferido nos números, isso também foi aferido como mais significativo. E foi bem por conta do que a gente já falou, né? Fomos pesquisar um pouquinho depois, e a maioria das vezes essas escolas são sistemas educacionais muito grandes, ou tem uma localização que sofre com algum problema ali mais endêmico, né? E aí realmente a evasão tende a ser um pouco maior, né? E esses gestores, eles estavam cientes disso, em algumas entrevistas que a gente tinha feito, até mesmo antes da minha participação, eles já tinham falado sobre isso, tá? Então, muito legal também que, poxa, quem está lá na linha de frente é que sabe, né? Muita coisa que foi falado, a gente acabou provando, só que agora a gente tem essa prova numérico-matemática aqui, que é essencial quando a gente for elaborar, por exemplo, políticas públicas baseadas nesses dados. Fechado, totalmente, Ayrton. Várias perguntas surgiram sobre a fonte dos dados, de onde vieram esses dados, e tem outra pergunta da Verônica. A Verônica é da Unesp, aparentemente, e ela perguntou uma pergunta mais técnica, mais específica, quais algoritmos de aprendizado de máquina foram utilizados e por que eles? E como ter acesso aos resultados e dados? Tem como passar o link? Obrigada. Tem sim, eu estou procurando o link aqui, tá bom? Tem o link da revista, então, onde esse artigo foi publicado, está disponível. Eu tenho também uma parte dos atributos, uma lista com os atributos no GitHub também, que está disponível. E em breve, quando eu publicar esse meu trabalho, né, a versão final deve estar sendo publicada em junho, a gente vai ter também, então, um código exemplo. Claro que não é o mesmo código, né, mas um código exemplo, onde vocês vão estar podendo treinar os seus próprios algoritmos de aprendizagem de máquina voltados para evasão escolar, e também vai ter lá alguns dados fictícios, então dados gerados, né, de maneira automatizada também por um algoritmo de inteligência artificial que visa mimetizar aí o que seriam os nossos padrões dos alunos, tá? Tudo, mais uma vez, de maneira anonimizada. Eu estou procurando aqui o link, eu já vou mandar aqui para o Vinícius e ele manda aí, porque ele está conectado, tá? Eu vou mandar, então, o link do meu artigo, tá? E também vou mandar o link da revista, porque é legal sempre dizer, né, que esse artigo ele não está lá sozinho, ele faz parte de uma revista, né? E também posso depois estar mandando o link de onde estão esses atributos e onde vai estar a codificação exemplo assim que for publicado. Falando dos algoritmos, né? A gente utilizou, então, alguns dos algoritmos mais clássicos na área de aprendizagem de máquina, tá bom? Se eu for citar aqui os principais, a gente utilizou, então, redes neurais, principalmente MLP, tá bom? Então, algoritmos bem clássicos mesmo, para que qualquer rede educacional pudesse fazer uso desse tipo de algoritmo, tá? A gente também utilizou árvores de decisão, do tipo Decision Forest tradicional também. A gente utilizou máquina de Bayes, tá bom? As Bayes Point Machines, que também é uma abordagem bayesiana clássica, baseada em probabilidade. A gente também utilizou regressão logística, que é uma regressão das mais simples possíveis, então precisa de pouco artefato de processamento para que você possa processar
por exemplo, uma lista de uma escola completa ou a lista de todos os nossos alunos, tá? Lembrando, 3 milhões de alunos, né? Então, realmente não tinha como a gente fazer um sistema muito complexo, porque isso também ia adicionar complexidade para quando isso for utilizado por outros sistemas educacionais, se isso for utilizado, por exemplo, de forma móvel, né? Então, isso aqui também já foi desenvolvido pensando nisso, tá? E agora eu também vou estar mandando, então, aqui para o Vinícius o link. Vou estar te mandando o link aí, Vinícius, do artigo para que você mande para ela, tá? Mandei. Perfeito. Aí. Esse é o link. Esse é o link do artigo. E aí tem o link da revista também, completo. Eu vou pedir para a Maria, a produtora, pegar esses links e colocar aí no GC para vocês. E vai aparecer na tela esses links, se possível. Perfeito. Perfeito. E, bem, pode pegar mais perguntas aí. Acho que a gente ainda tem um tempo, né? Vai te pressionar até o final do tempo. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou pegar aqui. Muita gente perguntou se já está funcionando, se já está funcionando esse algoritmo para prevenir a evasão escolar. Se eu não me engano, já tem um relatório na própria sede para o pessoal que tem acesso à sede, claro, da nossa rede, tem acesso à sede, pode verificar os alunos que foram identificados que o algoritmo previu que tem alguma evasão escolar. Então, se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir aí. Então, mas não, tá corretíssimo. No SED, você tem lá a aba evasão escolar. E aí você vai ter um relatório bem explícito lá, onde você tem os alunos que estão em risco na escola que você está cadastrado. Fechado. Vou buscar aqui uma pergunta. É que bastante gente perguntou, que legal, como é que eu posso ver? Isso então, ainda não está disponível de maneira aberta, mas o objetivo é que a gente possa pegar um layout desse algoritmo e publicá-lo para que você possa utilizar, por exemplo, na sua universidade, na sua escola, onde mais você queira, né? O objetivo sempre foi que isso aqui fosse aberto. Uhum. Não, beleza. Eu vou buscar aqui. O Paulo Renato, ele perguntou, para a elaboração do algoritmo, vocês chegaram a refletir sobre se faltava algum dado que poderia ser acolhido com facilidade das escolas e alunos que melhorariam a análise, mas que não existe nas bases? Algo meio a priori, alguma variável a priori que pode ser que seja boa no algoritmo, mas não existe essa base? E outra pergunta, desculpa, só para juntar aqui. Muito bom. Se conflitos familiares, não sei nem se tem essa variável, mas se conflitos familiares têm algum efeito na evasão escolar? Então, tem, e aí até os professores eles podem falar melhor do que eu isso, né? A gente percebia quando, por exemplo, um aluno ele deixava de ir à escola por conta de algum problema familiar. Isso é bastante claro quando você analisa lá a questão de frequência, etc., mas isso não foi utilizado a nível de atributo, porque a gente não tem como quantificar isso de maneira numérica, não tem uma base aberta disso, tá? É muito difícil. Você tem, sim, algumas famílias que passam por aconselhamento familiar, etc., a gente sabe disso como rede, mas não tem como você fazer esse acompanhamento, até porque ele não é o acompanhamento que perfaz muito da nossa rede, né? Então, talvez mais atrapalharia o resultado do que, de fato, acrescentaria algo. Lembrando que aquele resultado ali de verificar com 85% de acurácia, 90% de acurácia e evasão, ele é um dos melhores resultados que já foi aferido dentre todos os sistemas educacionais aí mundiais, tá? Justamente porque aqui no Brasil a gente consegue ter muito dado a respeito do aluno, tá bom? A gente tem um cadastro bastante
bastante grande, principalmente por conta dos programas sociais que têm atrelados aí à educação, né? Então, a gente consegue, a nível de entendimento do aluno, a gente já consegue bastante coisa, mas sim, claro que sempre falta algo, né? Então, talvez esse acompanhamento, por exemplo, de conselhos de classe com o aluno, de presença em pais em reunião, algo desse tipo talvez já nos ajudaria. Mas aí, claro, é só dizendo coisas que eu já vi em outros sistemas educacionais e que, porventura, ainda falta por aqui. Com certeza. Só para dar um update aqui, a gente vai colocar, eu encurtei os links, e a Maria vai colocar os links dos artigos que o Ayrton passou. Tem uma pessoa que pediu o link do próprio GitHub para verificar os códigos, enfim, não sei se está disponível ainda. Ainda não está disponível, né? Vai estar disponível quando eu apresentar a minha tese, né? Eu estou terminando os 4 anos do doutorado, né? Então, eu vou apresentar a tese em breve. Na hora que eu apresentá-la, um dos produtos da tese vai ser, então, essa codificação exemplo com os dados. O que já está disponível é uma lista, né, dos atributos que nós utilizamos nesses primeiros testes. Eu já posso estar divulgando o GitHub, onde isso vai estar disponível, tá bom? É o meu GitHub pessoal, onde tem lá uma pasta, então, dedicada ao meu trabalho de doutorado, tá? Então, eu já vou te mandar o link aí também para que você possa enviar. Fechado. Acho que tem uma pergunta que apareceu da Maria Elisa, que também é da nossa equipe aqui do Escritório de Evidências. Ela pergunta sobre a tecnologia que você mencionou que verifica a atenção do aluno na tela. Ela pediu para explicar um pouco o melhor e agradeceu muito a apresentação e foi muito, muito proveitosa. Perguntou se a tecnologia é acessível, barata e se as redes de ensino podem usar facilmente essa tecnologia. Foi uma das coisas que a gente chegou a pensar em fazer, né, logo no início da pandemia, mas tinham outras necessidades ali um pouco mais urgentes, né? A verdade é que para nós do sistema educacional, a pandemia mudou a nossa rotina de uma hora para outra, mudou a maneira como a gente se comunica com os alunos, né? E com certeza que essa questão da percepção de como o aluno, né, ele trata o conteúdo, então o que ele observa mais na tela, como que ele responde as coisas, como que ele acompanha, tem sido alvo de muita pesquisa, tá? Eu posso indicar aí alguns sisteminhas, alguns artigos a respeito disso, mas basicamente nós falamos então de sistemas de traqueamento, tá? Então o que acontece? Esses sistemas, eles já são treinados com a face humana, com os pontos da face humana, e normalmente eles fazem então a detecção de para onde esse aluno está ali observando na tela. Com isso, a gente consegue, por exemplo, quantificar quanto tempo ele ficou fora ali de enxergar a tela, tá bom? Claro que o ideal é que isso não seja feito durante todo o momento da aula, porque senão isso também se torna muito invasivo, né? Mas em alguns poucos momentos, como por exemplo, para aferir se realmente o aluno está num determinado momento de chamada ou no momento que exige um pouco mais de atenção, isso já tem sido utilizado por alguns sistemas educacionais, tá? Mas aí, novamente, vai muito da questão de como a gente trata o dado e como que isso poderia ser recebido pelos nossos usuários, né? Aí a gente entra numa seara muito interessante, que é aquela questão do quão a gente está sendo invasivo com esse tipo de tecnologia, o quão esse dado está anonimizado para ter a transparência, né, de que a pessoa está sendo observada somente para aquilo e não para outros fins, né? Então, aqui a gente se preocupa muito, aqui a gente se preocupava e ainda se preocupa muito com isso, né, com a questão de anonimização de dados e de transparência no uso de dados. Com certeza, Ayrton. Acho que isso vale para qualquer questão. A proteção de dados, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para nos auxiliar nesse trabalho de mexer com dados, né, que precisa ser anônimo, não pode utilizar dar dado para qualquer pessoa, para terceiros, dado pessoal,
dado de aluno, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque agora, nesse momento em que a informação, o dado que a gente tem é tudo, é um bem nosso, é um direito nosso, o nosso cuidado, a nossa proteção de dados passa a ser muito importante. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Só avisando aqui que o pessoal, que a Maria, a produtora, colocou vocês já devem estar vendo o link na tela de vocês, dos artigos e agora do próprio GitHub, que o Ayrton nos passou aqui gentilmente. E acho que, Ayrton, acho que tem mais uma pergunta, eu acho que é um pouco mais geralzona sobre inteligência artificial, aprendizagem de máquina e educação. E aí acho que a gente pode fechar, a não ser que surja alguma outra pergunta por aqui. Mas é da Luciana, ela não é daqui da educação, da rede. Ela perguntou se você poderia, por favor, dar exemplos mais aprofundados de como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina podem melhorar o sistema educacional ou a própria educação. Exemplos mais gerais, imagino que seja além da evasão, da predição da evasão escolar. Ok. Bem, aqui durante a apresentação a gente falou então das questões, por exemplo, de acessibilidade de conteúdos educacionais. Então, hoje em dia, vocês estão vendo aqui uma apresentação que tem, por exemplo, o intérprete de Libras aqui logo do meu lado, né? Então, imagina que hoje em dia, né, se você não tem acesso a um profissional de Libras, você pode, por exemplo, fazer a tradução automatizada de um conteúdo, seja pela voz, seja pela imagem, para que ele possa ser traduzido em Libras. Claro que não tão bem quanto o nosso amigo que está fazendo a tradução aqui do lado. Mas quando a gente fala então de acessibilidade, você tem, por exemplo, produção automatizada de legendas para acessibilidade também, entendimento de conteúdo para pessoas que têm baixa visão ou nenhuma visão, isso é extremamente necessário, tá? Muita gente posta na internet materiais que não são nada acessíveis, né? Então, quando a gente fala de educação, isso é um dos nossos pilares. Outra coisa interessante também, que a gente estava pesquisando bastante como equipe, né, quando a pandemia nos alcançou, foi a questão de recomendação de materiais, tá? Será que não seria interessante, por exemplo, o aluno, à medida que ele está sendo alvo de um determinado material, de um determinado conteúdo, que a gente conseguisse também fazer uma recomendação automatizada com base naquilo que ele está sendo exposto? Será que a gente já não tem material suficiente, não só gravado aqui no Centro de Mídias, mas também em outras fontes nossas, que também poderia ser utilizado para junto desse aluno? Será que a gente também não tem como melhorar a experiência do tutor em sala de aula, né? Claro, quando estivermos em sala de aula, mas até mesmo no contexto de pandemia, né? Como que a gente pode fazer para o nosso conteúdo ficar mais atrativo, né? Acho que muito desse reconhecimento de padrões, ele também pode ser utilizado para, por exemplo, entender melhor o nosso alunado, entender melhor como que eles utilizam os nossos materiais, como que eles assistem às nossas aulas, né? Então, muito disso também tem sido pesquisado. Também falamos da questão de sumarização de textos, né? Então, imagina que hoje em dia você já tem uma inteligência artificial que ela consegue construir automaticamente textos baseados em textos passados, tá? Imagina que isso pode ser utilizado, por exemplo, para atualização de livros escolares, atualização de textos. Se tu quer, por exemplo, fazer... os alunos odeiam isso, né? Mas fazer modificação de questões para você ter provas e atividades individualizadas, né? Isso também é possível. Então, assim, a gente tem inúmeros usos bem interessantes de inteligência artificial para a educação. Obviamente, a grande maioria das aplicações que vocês vão ver ainda vão ser muito voltadas para conteúdo ou para evasão, tá bom? São as áreas que são mais urgentes, digamos assim, são problemas mais atuais, mas com certeza a gente tem uma lista bem grande de problemas em aberto e que é interessante que mais gente se interesse e queira fomentar pesquisa na área, né? Pelo menos eu já me considero um afortunado por ter tanta gente interessada numa talk sobre isso, né? É muito interessante, nossa rede se interessou bastante, acho que foi uma dos seminários em que a gente teve mais engajamento, mais interação,
Acho que teve uma pergunta que apareceu agora, que você acabou brevemente respondendo, que falou que algoritmos para acompanhar avanços de aprendizagem são urgentes. Aí a pessoa perguntou se existe essa possibilidade. Eu imagino que sim, dada a sua fala, mas pediu para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Desculpa. Tranquilo. Imagina, então, que é o mesmo problema que a gente está atacando aqui com esse algoritmo de evasão, tá? Imagina que eu consigo descrever esse problema da questão da aprendizagem, ou seja, verificar, por exemplo, núcleos de aprendizagem, da mesma maneira que um problema de classificação como esse que eu fiz aqui. Só que, normalmente, esses problemas de classificação, eles vão levar em conta alguma nota, alguma coisa mais específica, tá? Aqui no nosso sistema educacional, por exemplo, a gente já fez isso para as provas do exame de aprendizagem, que eu esqueci agora aqui o nome. Meu Deus, o nosso exame... Nossa, cara. Eu esqueci completamente, mas a gente tem o exame da nossa rede pública estadual, e a gente chegou a fazer um estudo desse de classificação, tá bom? Para aferir lá as 4 camadas de classificação. Então, os alunos que se saíram melhor em um determinado exame, os alunos que tiveram uma nota média e alunos que estão abaixo do básico ali, do que seria com relação à aprendizagem. Isso também pode ser feito, por exemplo, para o mapa de habilidades, né, de acordo com uma pergunta anterior. Então, basicamente, é a mesma coisa. Você está pegando ali e transformando isso num problema de classificação. Qual o problema em você fazer esses problemas de classificação maiores aí? Primeira coisa, a gente não tem esse dado para todo o nosso sistema. Não é todo sistema que faz, por exemplo, esse tipo de prova estandardizada, tá bom? Tem escolas que a gente simplesmente não consegue essa informação. Já a informação de evasão a gente consegue, né? Então, por isso que a evasão foi o primeiro candidato, porque a evasão é um problema binário, né? E é um problema muito, muito grande, né? Que tem uma atenção mundial. Quando a gente fala também de um escopo de um teste específico ou de uma plataforma, por exemplo, como é a nossa plataforma Nossa, me fugiu total a palavra. Mas qualquer outra plataforma que você tenha, né, de aferição de conhecimento, você consegue também tornar ela um projeto de classificação supervisionada como esse que foi mostrado aqui, desde que você tenha, claro, os dados para treinamento, né? Não, com certeza. Acho que tem uma última pergunta. Só uma questão, pessoal. Se vocês não conseguiram anotar o link, enfim, vocês podem escrever para a gente, para o Escritório de Evidências, que o e-mail é evidências@educacau.sp.gov.br. Então é evidências, aí o nosso pós-e-mail normal da educação. Acho que a última pergunta que a gente pode fazer é se escolas com menos de 1.000 alunos podem usar o algoritmo. A gente não tem um mínimo de alunos, tá bom? Mas claro que quanto mais alunos, a tendência é que a gente consiga observar melhor esse fenômeno de evasão, tá? Mas acredito que, por exemplo, até mesmo numa universidade, onde você tem menos ali, sei lá, de 500 alunos, etc., você já consiga utilizar um algoritmo desse tipo. Inclusive, a gente tem pesquisas que foram, por exemplo, utilizados, tentar fazer essa classificação de evasão por sala de aula, tá? Ao invés de fazer por classe, por escola, que nem nós fizemos, tá? Então, acredito que seja possível, sim. Eu só não sei de nenhum caso brasileiro que se utilizou dessa metodologia. Lembrando que, obviamente, como o nosso exemplo é massivo, então a gente utilizou uma metodologia um pouco mais massiva, né? Mas não tem nada, então, que exima esse algoritmo de também ser utilizado nesse contexto, tá? Fechado, Ayrton, com certeza. Eu vou colocar aqui também no GC o link do LinkedIn, o link da rede social, o LinkedIn do Ayrton, para se vocês quiserem entrar em contato com ele, ele gentilmente se dispôs a tirar alguma dúvida, mas, enfim, para ficar em contato com a nossa rede.
Então, Ayrton, assim, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela formação. Muita gente gostou. As pessoas aqui no chat estão loucas, adoraram a formação, o seminário. Então, se você quiser deixar uma palavrinha aqui, uma palavrinha final, um agradecimento, o palco é seu. Bem, pessoal, gostaria de agradecer, então, quem esteve conosco durante essa apresentação, ao pessoal do Centro de Mídias e ao pessoal do Escritório de Evidências pelo convite. Gostaria de agradecer também aos meus companheiros de equipe da Magna Sistemas, lá da Secretaria de Educação, do Núcleo de Dados. Equipe de dados, boa tarde, né, que a gente ficava sempre atendendo o telefone com essa animação. E aqui eu vou me despedindo, então, pessoal. Muito obrigado por acompanharem. E é isso, né? Que a gente continue acreditando que só a educação muda a sociedade que nós vivemos e que a educação traz sempre bons resultados. Até uma próxima e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Ayrton. Muito obrigado, pessoal, que nos acompanharam aqui nessa sexta-feira na tarde. Muito obrigado pelo engajamento, pelas interações. Inteligência artificial é um assunto muito importante. A gente cada vez mais está utilizando dados, a gente está cada vez mais produzindo, gerando dados, e a gente precisa utilizar isso para o nosso favor, ao nosso favor, né? Para a nossa educação, para melhorar a nossa educação, para melhorar o nosso sistema e ter um mestre, ter um doutorando, ter uma pessoa tão capacitada assim para falar sobre inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre aprendizagem de máquina, deep learning, aprendizado de profundidade. No contexto educacional, é uma honra, é um privilégio aqui para mim, para todos os que estão nos assistindo. Então, muito obrigado, Ayrton, muito obrigado, pessoal, que nos assistiram. Na próxima... Daqui 15 dias, né? Não é na próxima semana, daqui 15 dias a gente está aqui de novo, ao mesmo horário, para trazer outro seminário, outra formação, e a gente espera você lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo engajamento, pela interação, e até a próxima.